Eu escalo há muito tempo, né? Vocês sabem disso, e tem gente que chega e pergunta como é que você consegue, depois de 40 anos, ainda estar com essa disposição, essa fissura toda? Bom, além da questão do amor à montanha, as caminhadas, as escaladas, mas tem a diversidade. Escalar em lugares variados, rochas variadas, cenários diferentes, tipos de escalada diferentes, foi fundamental para que eu mantivesse esse interesse, esse entusiasmo durante tanto tempo. E às vezes falta, eu acho, para as pessoas, às vezes, um pouco de imaginação, porque de vez em quando você tem coisas que estão ali na sua cara e você não vai, por qualquer razão. Por exemplo, uma série de montanhas que eu venho conquistando no interior da Bahia, milhares de escaladores e caminhadores que foram para a Chapada Diamantina passaram e viram essas montanhas ao longe. Mas ninguém teve a curiosidade de ir lá para fuçar, embora não fosse muitos quilômetros, né? Você está vendo a montanha? Não era tão longe assim. E eu sou muito fuçador. E um dos lugares mais na cara de todos é precisamente o conjunto maravilhoso de ilhas costeiras que a gente tem no litoral da cidade do Rio de Janeiro. Ilhas costeiras, a definição, são aquelas ilhas que estão na plataforma continental. As ilhas fora da plataforma continental são chamadas de ilhas oceânicas, como é o caso da Ilha da Trindade, São Pedro e São Paulo e o arquipélago de Abrolhos. Aqui, né? Tá. Vou mostrar novamente aí, Hã? Vai no notebook, né? Tá. Bom, as escaladas nas ilhas costeiras, elas se concentram aqui na cidade do Rio de Janeiro, basicamente em dois arquipélagos. O arquipélago das Cagarras e o arquipélago das Tijucas. O das Cagarras está em frente à Praia de Ipanema, é um cenário ali da Praia de Ipanema, que todo mundo conhece bem. E há escaladas na Ilha Cagarra, que tem esse nome por razões bastante óbvias, né? Elas são cagadas de pombo, de aves marinhas, e por isso aquelas faixas brancas, né, que são os excrementos escorrendo na rocha. Na Ilha Redonda, e a Ilha Comprida tem um boulder gigante com 4 pequenas vias. Em frente ao Canal da Barra, ou seja, aqui em frente ao Joá, você tem o arquipélago das Tijucas, que é composto por 3 ilhas, basicamente, Pontuda, Alfavaca e Ilha do Meio, com escaladas nessas duas, Pontuda e Alfavaca. E também, na Urca, você tem a Ilha da Cotunduba, que não tem vias propriamente ditas, mas tem boulders, vias de bouldering, né? Ou highball, porque são vias que não chegam a ser vias a serem feitas com corda, com equipamento, mas são consideravelmente altas. E por isso foram incluídas aqui. E, além dessas, você ainda tem algumas vias na Ilha Rasa de Guaratiba, que fica em frente. Fica em Barra de Guaratiba, né? Aqui você tem a Pedra da Tartaruga, também conhecida como Pico do Perigoso, que tem um monte de escaladas e é um lugar, o point mais frequentado pelos rapeleiros da cidade. E nessa ilha você tem também algumas poucas escaladas. Então a ideia dessa palestra é passar para vocês toda a experiência que é escalar nas ilhas costeiras do Rio. Não é só a escalada em si, você tem a aproximação, a chegada, o desembarque e depois o retorno, e às vezes o mar mudou e a situação fica meio tensa. Você tem cenários maravilhosos que você está a poucos quilômetros da cidade e ao mesmo tempo parece estar em outro mundo, na Lua. É muito interessante. Nós vamos começar aqui no arquipélago das Tijucas. Não, essa foto é para mostrar o seguinte. O arquipélago das Tijucas, como é que ele fica exatamente em frente ao Canal da Barra. Essa prainha que tem embaixo daquele viaduto que vai entrar para levar lá para o Joá, é chamada de Praia dos Amores. Bem que um nome um pouco romântico demais para isso. Mas, de qualquer maneira, é aqui na Ilha Pontuda, que fica apenas 2 quilômetros. Você tem diversas vias e na Ilha Alfavaca, muitas outras. Aqui é uma visão de parte do arquipélago das Cagarras, com a Ilha Cagarra, com a Ilha Comprida e a Ilha das Palmas, que não tem nenhuma escalada. Aqui, como eu disse, é só um bloco com 4 pequenas vias. Mas a Cagarras, vocês sabem, tem algumas outras muito interessantes. E é o seguinte...
Isso, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar nesse ponto, nesse momento histórico. As sereias desvairadas. E assim, a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: os cenários, as vistas que você tem da cidade do Rio de Janeiro são espetaculares. E tem um componente de aventura muito grande, que você está numa situação de razoável isolamento, às vezes é difícil de chegar, às vezes é bem difícil de sair, e você está com toda aquela vida selvagem ao teu redor. É muito envolvente. Essa foto foi tirada da Redonda? Não. Essa foto acho que foi de helicóptero. Hã? A Redonda, sim, mas a Redonda estava fora da foto. A Redonda é consideravelmente mais afastada. Aquelas outras, essas ilhas são bastante próximas entre si, mas a Redonda está bem afastada e atrás dela ainda tem o filhote da Redonda. A gente vai ver isso mais adiante também. Para ir para lá, para as ilhas, você tem diversos meios. Você pode ir de barco, que pode ser uma traineira. Você pode ir numa lancha, como essa do nosso amigo Gustavo Pedro. Lamentavelmente, nesse dia, quando chegou, uma pequena barbeiragem fez com que ele chegasse, arrebentasse um outro barco aqui no pier. Tá. E era de um jogador famoso aí de futebol, Raí. Porra, foi uma situação, mas enfim, tudo se resolveu. Você pode, no caso do arquipélago das Cagarras, alugar um barco ali no posto 6, aqui ó, Miguelzinho, Kate, Claudão, empurrando aqui o barco junto, Claudão, né, Diniz, não, Claudão eu acho, empurrando o barco junto com os pescadores. Você pode ir de caiaque fechado. Esse é o Bula naquele dia. Aquele dia, você estava nesse dia, né? E ele chegou lá exausto. Caiaque é bom para ir para o arquipélago das Tijucas, que é muito pertinho, são 2 quilômetros. Nas Cagarras e muito mais ainda na Redonda, só para profissionais, que nem a Simone. Você pode ir de caiaque aberto. E é uma emoção. Por exemplo, você sair ali do Canal da Barra, quando tem onda de caiaque, é um negócio interessantíssimo. Você fica que nem um bicho assim, rodando para um lado e para o outro, rodando até o momento certo de dar o bote. O bote é para você sair da arrebentação e chegar do outro lado e pegar um mar, não necessariamente tranquilo, mas sem as ondas estourando. Esse é o André Cabeludo, que foi o cara que me apresentou ao caiaque, a canoagem, né? Eu adorei, foi muito legal. Ou você contrata um barco ali embaixo do Canal da Barra, tem aquela ponte, aquela Praia dos Amores, né? Você contrata o barco e esse cara aqui, o Dinho, né? Que a Kika também conhece bastante bem, né? É uma figura. Esse cara é uma figura, mas ele é o cara. O mar pode estar do jeito que for, que esse cara ele sabe exatamente como fazer, você sente maior segurança. Ele fica também que nem um bicho rodando quando está com onda ali batendo, não é, no canal, e ele fica assim até o momento certo de chegar e passar, e ele sabe o ponto de desembarque em cada ponto das escaladas de cada ilha. Então é muito interessante. Aqui nós três, né? Essa foto foi tirada até por um fotógrafo do Globo, quando a gente estava lançando o Guia da Zona Sul, saiu uma matéria no Globo, e saiu essa foto, né? E ele ficou tão feliz de que saiu na foto e apareceu na revista, que todas as vezes, até hoje, já são 5 anos depois, todas as vezes a gente vai lá, ele fala da revista, que ele mandou uma revista para os parentes dele que estão na Suíça, que ele guarda a revista até hoje, que não sei o que, todas as vezes. É o Dinho, uma figura. E o filho dele também faz frete, esse frete. Só que ele não dá nunca o telefone do filho, esconde, para não perder o cliente para o filho. O cara é maior mão de vaca mesmo. Mas é uma figura. E para terem uma noção, o que significa hoje? Para ele te levar nas Ilhas Tijucas, seja na Alfavaca ou na Pontuda, e depois pegar numa hora marcada, sistematicamente descumprida, mas ele vai aparecer em algum momento,
ele cobra R$50. Então acho que é um passeio que vale a pena. Você tem um dia de aventura com um cara com a maior segurança e aproveita bastante. Nas ilhas tem todos os outros veículos, né, digamos assim, que as pessoas chegam lá, embarcações. Isso aqui estão de prancha de surf. E foi de prancha de surf. Você tem a turma agora do stand-up, né? Também chegando, isso aí no cânion da ilha Alfavaca, o cânion de fora. O kitesurf, isso aqui é o André Cabeludo, inclusive, né? Ele reconheceu a gente ficou gritando e tal. E o kitesurf é interessantíssimo. Você está no caiaque, você acha que está rápido. O cara passa que nem um foguete, assim, vum! É muito, muito rápido aquilo, muito legal. Quer dizer, tem toda uma sociologia ali em torno, né, nas ilhas. Bom, e você tem aí o problema da chegada nas ilhas. Em alguns lugares, o barqueiro encosta, você pula e você pega as coisas. Em outras ilhas, como aqui no caso da Ilha Redonda, isso não é possível. Então, esse barril de plástico que foi desenvolvido pelo Bagre, quer dizer, foi desenvolvido pelo Bagre. A ideia, né, de usar aí foi o Bagre, e funciona muito bem, né, que é um tonel hermeticamente fechado. Você joga isso na água, vai com uma corda e depois puxa. Porque uma coisa que chama muita atenção lá é que dá muita sede. Se você sente sede escalando aqui na Babilônia, isso aqui em algum lugar, lá por causa do sal, não sei, mas dá muita sede. Você tem que levar uma quantidade grande de água. E no caso, como a gente ia passar a noite lá, a quantidade de material evidentemente era muito maior. Então um barril como esse funciona. Para vias mais de um dia só, que você vai e volta, você pode levar uma mochila estanque ou até no saco plástico. Eu já pulei, você pega um saco plástico, enche de ar, aquilo não afunda de jeito nenhum. Então você vai nadando e carregando o saco, e você vai também de tênis para não machucar o pé nos mariscos e não nos mexilhões. O Bagre, deixa eu até falar então, aproveitar esse momento para falar um pouquinho da história da escalada nas ilhas. Embora elas estejam na cara de todo mundo e se escale no Rio de Janeiro desde o início do século passado, as primeiras escaladas na cidade foram na década de 30, início da década de 30, a primeira conquista que foi feita lá foi só na década de 80 e teve a característica de ser feita por 4 mulheres. Simone, que aqui se encontra, 3 outras, só que uma na primeira investida já caiu e quebrou o pé logo de cara e foi substituída, né, pela Tereza. Foi pela Tereza que ela foi substituída. Pela Tereza. E elas conquistaram uma via que deram o nome de Sereias Desvairadas, né? Essa foi a via pioneira. E depois se passaram muitos anos, 12 anos, sem que ninguém fosse lá. Foi 88. Depois se passaram 12 anos sem que ninguém fosse, e a partir de 2000 é que o Bagre começou a ir sistematicamente na Ilha Redonda e, digamos assim, deu um impulso para as escaladas insulares, né? E depois disso, aí passei eu aí também e com um ímpeto característico. Aqui sou eu e o Tita, né, um camarada meu que agora mora na Alemanha, inclusive. Depois, se quiser, até te passo, se você tiver a chance de encontrar com ele, gente finíssima. A mulher dele está grávida, por isso que ele não veio para o Brasil agora, né, com medo da zika. Aqui, levando o material, ó, num saco, um rele saco plástico, cheio de ar. É o suficiente para chegar ali e escalar. No caso, a gente foi para aqui, para esse canto. Isso aí, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aí carregando o saco, ó, e de tênis, para não cortar o pé na chegada. Mais comum é isso, o Dinho encosta o barco na pedra, joga a corda, você segura assim, rapidamente as pessoas pulam, passa o material, tudo muito rápido, vum, 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 vum. E tem que tomar algum cuidado, porque se você vacilar, o barco pode imprensar a tua perna, o teu braço, ou qualquer outra parte do seu corpo e machucar seriamente. É uma coisa... Quando o mar está muito tranquilo, é muito tranquilo, mas quando o mar está mais agitado, exige uma certa atenção nesse processo. E às vezes acontece o seguinte, você vai para escalar, o mar assim tranquilo. O mar vira completamente
E até eu estava falando, né, no livro que eu vou lançar agora, na abertura da temporada, tem uma história que é exatamente isso. A gente foi escalar na Ilha Redonda e fomos para lá com uma lancha bacana. Lancha, cara, lanchão, né, assim, bacana e tal. E começamos a escalar. Aí o tempo virou, o mar subiu e nada do cara chegar com a lancha, umas ondas sinistras, batendo, lambendo o costão, aquela coisa tenebrosa. Aí, pelo telefone, nós soubemos que o cara não conseguiu sair com a lancha do posto 6. Mas ele arranjou alguém, ele falou, uma traineira vai aí resgatar vocês. Beleza, uma traineira. E o mar tá subindo, tá mais sinistro o mar. Aí, de repente, vem assim, um negocinho. Não era uma traineira, era um barquinho daqueles de pescador do posto 6, a traineira, né? Com um cara chamado Sarado. Mas é outro desses caras que entende tudo. Um cara muito bom, com aquele barquinho com motor no centro, né? Aquele cheiro de diesel intoxicante. Ele falou, larga tudo aí, só dá vocês no barco. Aí a gente, numa mochilinha desse tamanho, pusemos dinheiro, documento, chave de casa, que é a coisa assim, celular, né? Aquelas coisas mais essenciais. Largamos o material todo na ilha e aí cada um pulava de uma vez. Na hora que vinha aquele vagalhão assim lambendo, você pulava e a onda já te levava para longe para não bater nos mariscos, né? Porra, foi uma situação. Depois a gente foi pro posto 6. Aí subia na onda, parecia uma montanha-russa, devagarzinho, de repente, vum, do outro lado, né? E a gente com uma caneca um negócio de plástico, assim, uma cumbuca de plástico, tirando água de dentro do barco o tempo todo. Pô, foi uma aventura. Aí anoiteceu, passamos do quebra-mar ali de noite e o barco quase virou na chegada no posto 6. Quase, mas quase. Tudo bem, ninguém ia morrer, não ia acontecer nada, mas foi uma situação. Vocês deixaram os equipamentos lá na ilha? Deixamos tudo. Aí o barco... né? Em alguma coisa? Não, aí no meio da semana, quando o mar ficou tranquilo, aquele amigo do Bagre com a lancha bacana levou ele lá para recuperar tudo. Entendi. Não, mas vocês não deixaram assim na ilha? Porque na ilha tem onde você... Não, tem as pedras, tem um monte de pedra. Não, a gente botou numa pedra num canto. Entendi. Aí tá tranquilo. Tudo bem. Se fosse um pescador nesse meio tempo, poderia até roubar alguma coisa, mas não é o caso. Até... Não, o meu também é descer com a chuva. Como assim? A Ilha Redonda, ela tem um lugar tranquilo? Não, tem. Dava para deixar o material num lugar tranquilo. Isso deu, sem problemas. Bom, aqui, saída do Joá, no caiaque, né? Eu aprendi muito, foi muito interessante. Caiaque duplo, caiaque de caiaque aberto, caiaque fechado. E ele saía carregando aí o caiaque nessa carretilha e tem um ponto de entrada que é esse aqui. Um forte cheiro de fezes. Que vocês sabem muito bem que aquilo lá é uma cloaca, né? Ou então, com um caiaque maior, nesse Fusquinha. Esse Fusquinha, não sei nem como é que não desabou com isso. É um Fusca bem sofrido. E esse foi para ir para Grumari, onde nós, na praia de Grumari, preparamos e fomos para a Ilha Rasa de Guaratiba, que é aquela um tanto isolada das demais. O caiaque, ele pode ser deixado ancorado, como esse aqui, preso a uma poita, que é um negócio que fica flutuando exatamente para as pessoas. Me corrija, hein, Simone, se eu falar alguma coisa errada, hein? Uma poita, que é um atracadouro flutuante, digamos assim, ou rebocado para a rocha, né? Que foi o caso que aconteceu naquele dia. Foi um processo, né? Botar aqueles caiaques para cima. Isso aqui, no caso, é na Ilha Alfavaca, na entrada do Canyon. Aqui é a Bruna, que na época era a mulher do cabeludo, botando o caiaque para a terra. Ainda está no mar, evidentemente, mas já está raso e ia botar para cima. Aqui vocês botando o caiaque para cima, né? Exatamente ali no ponto de partida da pontuda. Enfim, da cagarra. Bom, escalar nas ilhas, eu insisto muito, assim, são os cenários maravilhosos e praticamente desconhecidos da maioria dos cariocas. Essa aí é a Ilha Pontuda,
você desceu de rapel para um lugar que a gente vai ver mais adiante, e a gente está fazendo a caminhada para abrir uma via que a gente até titanizou agora, até botei na lista, quem viu, né, a ilha, uma via chamada Metamorfose Ambulante, aqui nesses negativos aqui. Muito legal. Pega mais uma serpinha para mim, por favor. Olha o tipo de cenário que você tem. Isso é na mesma ilha, a gente se dirigindo para o ponto do rapel antes daquele, né? Não está na ordem, mas a ideia não é essa. É só para você ver que você está com um cenário maravilhoso atrás do outro. Você sempre pode se divertir bastante, né? Tem coisas inusitadas por lá. Olha, cadê a Kika? Ah, é? Ó, Kika, olha você aqui. Aqui você. Lembra? Deixa de para de trabalhar, tá sempre trabalhando. Aqui é um amanhecer na Ilha Redonda, né? A cor era essa mesmo, que é aquele primeiro raio de sol, obrigado. Aquele primeiro raio de sol. E quem viu os pássaros de Hitchcock é um pouco isso. São gaivotas, atobais, fragatas, biguais e urubus. São milhões de pássaros e você não tenha dúvida, se você não tiver com chapéu, você vai tomar uma cagada na cabeça. Porque assim, o bombardeio é constante. Pá, 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 pá. Tanto que quando a gente dormiu, teve que botar um toldo para poder fazer a comida, porque senão a comida realmente seria muito, muito desagradável. E o Bagre falou que da última vez que ele foi, ele pegou um sanduíche, na hora que ele foi morder o sanduíche, pá! Exatamente no meio do sanduíche. Muito interessante. Aqui você vê bem as fragatas, né? Que o macho infla esse negócio para atrair as fêmeas, né? E é uma coisa assim fantástica. São milhões de ninhos para todos os lados. Então, evidentemente, é um lugar extremamente frágil e principalmente na Ilha Redonda tem que ir grupos pequenos, não dá para ir uma cabeçada, uma galera, tem que ser grupos pequenos em dias alternados para você ter o mínimo impacto possível nesse ambiente tão frágil. Esse aí é o tipo de pássaro mais comum lá, né, que é o atobá com o filhote dele. Aí o atobá voando. Essa foto até está no guia, né, mas foi interessante porque ele estava meio assim preocupado com a gente, estava perto do ninho. O vento estava forte, então o bicho ficou completamente parado. Então deu para tirar uma foto daquelas de, né, Discovery Channel, né, porque ele estava parado por conta do vento. Corujas, você tem até isso por lá. Uma coruja buraqueira. E na Ilha Redonda é muito comum esse baratão. É um baratão que não é essa barata repugnante, né, assim, doméstica, é uma barata do tipo cascudo, aquela barata seca, né, digamos, de mato. E essa espécie se descobriu que é endêmica da Ilha Redonda. Então, uma espécie nova, né, relativamente nova, descrita relativamente pouco tempo pela ciência. E ela, assim, você não vê nada. Quando começa a anoitecer, sai barata de tudo que é lado lá. É uma coisa, também parece um filme de terror. E você tem que proteger a comida delas. Mas não é um bicho nojento, não. Mas são muitas, são muitas. O principal problema lá é isso. Em todos os lugares onde você tem costões à beira-mar, onde você tem ilhas, você tem essa quantidade imensa de lixo. Tem um lixo que é o lixo flutuante, que vem de tudo que é lugar e engancha nas pedras, mas é o lixo jogado pelos pescadores de linha. É uma coisa impressionante. E como eu já escalei também muito em Barra de Guaratiba e convivi muito com eles, o que é mais interessante é o seguinte: eles não se tocam, eles sentam no meio de um lixo horroroso, como se aquilo não existisse. É como aquilo não agride eles. É uma questão de educação mesmo, né? Eles ficam no meio daquele lixo horroroso, sem sardinha podre, lata de cerveja, resto de comida, não sei o que. O cara fica no meio daquilo, numa boa. Então é um problema. E não são pessoas ruins. Se você conversar com o cara é legal, o cara
Ele te dá informação, ele te ajuda se você precisar em alguma coisa. É falta de educação. Então, um programa de educação desse segmento de usuários é uma coisa importante que eu acho que precisa. Então, essa questão do lixo, principalmente nos pontos de bivac ou de chegada, né, e embarque e desembarque nas ilhas, é um problema sério. Aí um outro exemplo, mas é tudo assim, infelizmente. A gente sempre cata alguma coisa e tal, mas não dá. Bom, agora eu vou ilha por ilha, tá? Uma por uma. A ilha da Cotunduba, como eu disse, ela não entrou no guia da Zona Sul porque que o guia não se propôs a falar lances de bouldering, né, o highballing. Então, o que eu sei que tem aqui, que o Ralph falou, seriam lances de boulder, ou lances longos até, mas não escaladas propriamente ditas. E exclusivamente nessa parede aqui. O Ralph, o Bagre também teve aí, mas não tem uma escalada mesmo, né? Está naquela transição, né, entre um lance de boulder muito grande e uma escalada. O Ralph falou que a highball deve ser uma via de 2 vezes enfiada, né? Não, mas não é. Isso eu tenho certeza que não é. Mas aqui você vê, né? Mas é um tamanho já razoável. Isso aí até a se considerar, mas eu não tenho maiores informações. Mas é isso. Aí a gente passa para o arquipélago das Cagarras. Essa foto eu capturei da internet porque ela mostra a grande maioria das ilhas. A Ilha das Palmas, que não tem nada. A Ilha Comprida, que tem aquele boulder, que tem aquelas 4 viazinhas que eu já falei. Cagarras, Redonda, filhote da Redonda, que é atrás. E tem afastado a Ilha do Farol. Chama Ilha Rasa, né, ou Ilha do Farol, que tem um farol da Marinha ativo. Porque na Ilha Rasa de Guaratiba e na Ilha Pontuda tem faróis desativados, em ruínas. Então, vamos no arquipélago das Cagarras, a Ilha Redonda. As vias estão todas aqui nessa parede, daqui para cá, ou seja, ainda tem um potencial considerável a ser explorado para aqui. As vias são as maiores de todos os arquipélagos, todas as escaladas nas ilhas. São vias de mais ou menos 2 enfiadas cheias de corda, talvez até um pouco mais, e você tem uma meia dúzia já estabelecida e talvez 1 ou 2 começadas. Na chegada da Ilha Redonda tem essa piscininha, isso aqui é a Casey distraindo, ó, nota que ela está feliz da vida. Essa piscininha é incrível, quando o mar não está muito violento, ela é absolutamente cristalina, tem peixe, tem um monte de bicho aqui dentro e entra água, mas devagar aqui, renova, sai, aí não dá vontade de sair. Tanto que a única via que eu conquistei na Ilha Redonda, a gente chamou de convite ao ócio, que não dava vontade de sair daqui para escalar, bater grampo, ficar no sol ali na pedra, né? Mas a gente diligentemente foi. Aqui é o ponto de bivac na ilha. Aqui você coloca as redes presas em frentes pequenos, em fendas, não tem grampos. E para você bivacar no arquipélago das Cagarras, que se tornou um monumento natural alguns anos atrás, é possível, mas exige uma autorização prévia do ICMBio. Eles deixam, você tem que chegar, pedir, explicar que você vai escalar, parará, dizer quantas pessoas vão e dormir neste ponto que aqui está. O toldo é imprescindível por causa do bombardeio aéreo permanente. Aqui, ó, é só peça miúda, só coisinha. Então, também, quem não tiver uma certa prática de botar peça móvel, vai se esborrachar no chão no meio da noite, né? Aqui são diversas coisinhas, na outra também, mas você junta tudo e dá para fazer um negócio bem seguro. Aí vamos às vias. Essa é uma via do Bagre, chamada Tobá Cabeção, em homenagem ao Bernardo, né? Falecido Bernardo. Olha o ambiente, né? Essa área toda de mata, repleta de ninho, de tudo que é pássaro que você possa imaginar, e a linha de costões junto ao mar. Essa via é Sigo Magnésio, o Bagre falou que é a que ele gostou mais. Eu até fui lá e dei segurança para ele terminar a via nesse dia, e é uma via bem bacana. E de graus,
moderados. Não é uma caminhada, mas são escaladas que não são extremas, ou seja, uma coisa assim aprazível. Essa é a Ver Navios, outra via do Bagre. Essa aí é o Christian Sands. Convite ao Ócio, a única via que eu abri na Ilha Redonda, com a Natasha, que era minha namorada na época. E aí vamos para a Ilha Cagarra. Já contei um pouco, já contei a história, né? A Simone e as outras meninas fizeram a primeira via e nós fizemos duas, uma paralela à outra, que eu não tenho fotos, que é Posto 9, Pedras Flutuantes. Pedras flutuantes que o Bagre chegou e falou, olha aquelas pedras, elas estão flutuando. A gente explicou para ele que não, que era uma ilusão de ótica, mas deu um ótimo gancho para o nome da via. Hã? Tem mais uma também, essa seria Cagona. Sim, depois o Bugim foi lá e fez a sereia Cagona, exatamente. São as 4... É isso. As duas, a sereia... E as 2 sereias, é isso. São essas 4. Mas dá para mais coisa. Aqui a face é interessante, mas é bastante, em alguns momentos, é bastante coberto de excremento de passarinho, né? Então tem esse detalhe. E muito líquen também. Então você tem que ir num processo escovando direitinho, mas vale a pena. Aqui uma vista, essa é sensacional. Você acaba... É muito interessante, você tem situações incríveis que acontecem sem que você imaginasse. Por exemplo, vocês estão vendo esse barco que está aqui? Pois esse barco passou por cima dessa pedra e veio aqui. O cara estava sozinho no barco, botou no piloto automático e estava bêbado. Aí foi fazer alguma coisa, quando ele viu, e a gente estava escalando, o barco está indo na direção da pedra lá. Porra, caramba, o barco está indo na direção... O barco vai bater na pedra. Bateu, subiu aqui assim, caiu aqui e o barco foi todo fodido lá para aquele Yacht Club que tem ali na marina, naquela marina ali da Barra, né? Não sei exatamente o ponto. E foi pro estaleiro, mas eu achei que o barco não ia chegar lá. Achei que o barco ia afundar no meio, por tal a pancada que deu. Foi um negócio muito bizarro. Isso merece livro, né? Tá Hein? história. Não, essa nem tá. Essa nem tá. A ilha comprida, é uma ilha comprida, interessante. Eu nunca desembarquei nela e também nunca fiz a via que tá num boulder, que eu acho que é ali assim. Aquela pedra que o barco bateu ao Banco do Brasil. Eu não sei se é o banco, não sei se é. Eu sei que tem um lugar ali que chama Banco do Brasil. Talvez seja. Talvez seja. Eu já ouvi falar, mas não tenho certeza se é aquilo. Mas, cara, o barco é razoavelmente grande. O cara bateu, mas foi um porradão, subiu por cima da pedra e saiu do outro lado. Foi uma coisa muito bizarra. Esse é o bloco, nessa foto até no guia. Tem 3 vias esportivas e uma via imóvel nessa parede. Aí a Ilha das Palmas, essa não tem nenhuma via, só botei a foto, porque é uma ilha muito bonita, né? De qualquer maneira... até merece um passeio. Simplesmente passear nesses costões já é um programão. Já é um programa de montanhismo. Independente de escalar, é um programão. E agora chegamos ao arquipélago das Tijucas. A primeira delas é a Ilha Pontuda, e essa ilha ela tem uma via nessa chaminé que chama Rapunzel. E ela tem uma via minha que é muito bizarra, muito bizarra. A chaminé, vocês observem que ela começa aqui. E você tem um mato aqui. O que é isso? Isso é uma medusa gigante de raízes de uma trepadeira. Os primeiros 10 metros você sobe nas trepadeiras assim, o ar agarrado. Os metros finais fazendo chaminé com as costas na pedra e o pé na trepadeira. Até que você consiga chegar num platô aqui em cima e fazer uma chaminé limpa, tipo dedo de Deus, assim, com a pedra talhada, limpinha, clássica, uma chaminé clássica até em cima. Então a via é Rapunzel, você sobe pelas tranças da Rapunzel. O Antônio Paulo conquistou uma série de vias esportivas e 2 vias fáceis imóvel aqui nesse conjunto de blocos que a gente vai mostrar, mas a grande maioria das vias está atrás disso,
você desembarca aqui, você anda para cá, sobe esse costão, dá a volta, chega aqui, faz um rapel, vum, desce do outro lado, chega numa parede cheia de vias, anda mais um pouco, tem duas outras vias antigas, Sítio do Caiaquinho Amarelo e Pena, ó que pena, e mais adiante é essa metamorfose ambulante que a gente fez com uma via espetacular, espetacular, mas assim, sensacional. Aí a chaminé da Rapunzel, isso aqui parece que você vem andando aqui assim, né? Chega, tá base, você sobe. Não, isso aqui é uns 10 metros no ar. Inclusive tem um videozinho que o André, o cabeludo, fala: porra, André, não, a gente não vai subir aí, né? Eu falei: vai sim. Ele: não é possível. Mas foi isso. Aqui eu estou no processo de titanização, né, substituição de grampos de inox, que tinham sido colocados originalmente por grampos de titânio. Aqui é a parada dupla em cima de uma via chamada Eterno Retorno, e que também é o rapel de acesso àquelas todas que eu falei para vocês. Você monta o rapel aí, pá, desce e vai chegar na base de um monte de vias. Esse é o rapel e a via é essa aqui. A gente acha que é um 7A. Aí uma visão mais ou menos ali do lugar da base do rapel, com a Pedra da Gávea atrás. Essa aqui é a Ilha Alfavaca. Olha só o cenário. Isso aqui é o Rio de Janeiro, gente. É incrível, mas isso aqui é o Rio de Janeiro. Onde que é o rapel ali? O rapel é aqui, nessa parede, né? Mas tá aqui à esquerda, né? Aí eu cheguei um pouco pro lado para tirar a foto. A grande maioria das vias está nessa falésia, né? Aqui é o rapel, a via do rapel, que é a Eterno Retorno. Aqui tem a hidrodinâmica das multidões. E tem outros que eu acabo esquecendo o nome. Aquecimento global. Tem uma via aqui e tem uma fenda bastante difícil que a gente conquistou agora, que chama... Que vem por aqui, tá vendo? Que chama... Espírito de Porco. Aí vamos mostrando um pouquinho das vias. E a pedra aqui é muito bonita, ela parece uma escultura, né? Essa é Paraísos Artificiais. A hidrodinâmica das multidões. Essa foto tá até no guia. Sai para a direita, né? Evidentemente. Corda para Quitiquera. Essa corda para Quitiquera é ótima. A história dessa via é a seguinte: o Antônio Paulo chegou lá e resolveu solar. Aí ele solou aqui, aí amarelou e pediu que alguém fosse por cima, maior complicação para jogar uma corda para ele terminar com a corda de cima. A gente foi com material e terminamos de conquistar a via e demos esse nome sugestivo. Esse é um escalador de mina chamado Gillan. Esse aí sou eu na Espírito de Porco. Essa via que eu falei para vocês é uma via sensacional, interessantíssima e mais difícil do que parece. Aí a Kika na mesma via. E aqui o resultado do combate. Parece pior do que tá. Na verdade, qualquer coisinha na caverna, na cabeça, sai muito sangue, né? Mas foi boa que mostra a alegria dela pelo combate. Aí a Kika, novamente, conquistando uma outra via que a gente fez junto, chamada Saída de Emergência. Mais uma outra via na mesma falésia, Aquecimento Global. Esse é o Rodolfo Campos. E aí a Metamorfose Ambulante. Isso aqui é uma passada artificial. Uma passada artificial. O resto da via é em livre. Em cima a gente usou um apoio, mas esse vai sair tranquilo, sem dúvida. Esse aqui eu otimisticamente achei, mas agora não, esse é ruim. Eu acho que ela vai ficar com um ponto de apoio mesmo, que é esse aqui, tá? Mas você tem uma sequência de 6º grau para chegar aqui, muito doida. Aí você tem aqui a parada, tem uma parada dupla, a gente foi lá agora e titanizou, botou uma parada dupla de titânio aqui. Aí você tem um apoio e chega num negócio que você faz uma parada imóvel aqui, depois anda e pega a fenda final, que é um 7A. Aí uma outra foto na mesma via, na primeira enfiada,
Aí parece que eu tomei um tiro e caí assim, né? Parece aquelas fotos assim no meia hora, né? O cara, o defunto todo, mas não é. É isso. Você vai assim, você vai rastejando e sai do outro lado. Você é deitado mesmo? Tô deitado, é. A foto não está errada. E o pior é o seguinte, é que é isso, né? A gente vai lá e é isso que você faz. Por incrível que pareça, não dá para explicar, mas é isso. Bom, aqui é a parte, digamos assim, norte da ilha, ou seja, voltada para o continente, em que tem algumas vias esportivas, como eu disse, do Antônio Paulo, principalmente, Felipe Dalorto, e duas viazinhas imóveis bem fáceis também deles. Essa é uma das esportivas 7B, que ele deu o grau dessa via, na teoria tudo funciona. Bem bonita, a foto bem interessante. Essa é uma das fendas fáceis que ele fez, segundo grau, terceiro grau. E essa é uma outra via, novamente do lado sul, ou seja, do lado oceânico da ilha, né? A Kika repetindo uma via do Antônio Paulo também, fazendo uma brincadeira com o André Pena, que é o André Cabeludo. Essa é a Kika. Aí o Cabeludo no topo da Ilha Pontuda, quase no topo, né? Porque o topo mesmo tá para cá e tem um farol abandonado. Mas olha o tipo de paisagem que você pode desfrutar lá, é do cacete. É realmente muito legal. Aí o Cabeludo no farol abandonado da Ilha Pontuda, dentro dele. E aí a gente chega na Ilha Alfavaca. A Ilha Alfavaca tem muitas escaladas e elas estão concentradas em dois canyons. Esse canyon, que a gente chamou canyon de dentro, porque é voltado para o continente, e esse aqui que a gente chamou de canyon de fora, que é voltado, né, tá na parte mais oceânica da ilha. E aqui, isso aqui é uma chacrinha, uma fofoca todo final de semana de sol. Ninguém vai de barco, de stand-up, de caiaque, de jet ski. É uma confusão de pessoas ali, pulando das pedras, mergulhando. É um point social. Esse outro é muito mais isolado, muito mais retirado. Raramente alguém vem aqui. E aqui dentro ele tem uma prainha com conchas, cacos de concha, que dá para dormir muito bem. Um lugar interessante para passar, por exemplo, um Réveillon. Esse é o canyon de dentro, ou seja, o canyon voltado mais próximo do continente, esse que eu falei que é a maior fofoca. E aqui tem diversas vias de psicoblock, vias sem proteção, mas com ameriçagem, né, macia. Aí é típico, né? Tem sempre um monte de barco, tem sempre uma fofoca aí. Inclusive, neguinho pulando as pedras, ó. E muita gente mergulhando. Muita gente mergulhando. Bom, agora as vias lá. Essa é a Pedra no Sapato. E por um triz, que aliás é o título do livro, né? Essa via aqui por um triz, tem uma história aqui, que eu quase esmigalhei o Cabeludo, com uma pedra que saiu, com frente que eu tinha posto, a pedra saiu e bateu assim do lado dele, uma pedra imensa, né? O capacete era só uma figuração nessa situação. A via sobe aqui, ela vem aqui, tem um grampo, depois umas peças móveis aqui, depois vai ter mais um grampo e o final também é em grampos e termina aqui no final da parede. Outra foto nessa via, né? A pedra que saiu tá por aqui assim e quase esmigalhou o Cabeludo. Isso aqui foi quando eu voltei com o Tita, que é esse cara aqui, para completar a via, de ter um grampo inicial. Aí é o canyon de fora. Essa é a foto parecida, né, com a foto da abertura da projeção. Isso aqui não é Photoshop, isso aqui não é exagerado, isso aqui é isso e o cara lá. É isso mesmo.
A cor é essa, não é, isso aqui não é fake, é impressionante, é muito lindo. E aqui tem uma via que eu fiz com o Rodolfo, já que aqui é a via, a ilha Alfavaca, o nome da via é Beta Boi. Uma outra imagem desse cânion. Aí o Rodolfo na Beta Boi segue a fenda óbvia, né, em cima dele. A gente foi para uma horizontal aqui, fácil e tal, botou uma proteção só, e a partir daqui aí tem uma passagem de 5º grau aqui, o resto é mais fácil. O cânion tá aqui, mas aqui tem um buraco que nos dias de mar tranquilo e na maré baixa dá para você chegar e passar para o outro lado dele. Esse buraco aí, interessantíssimo. Aí outras vias, Mentes Perigosas, Professor Pardal. Essa foi em homenagem ao Alex Careca. Vocês conhecem o Alex Careca, né? É que ele me contou que nesse dia ele estava pensando num instrumento que ele achava que ia ganhar muito dinheiro com a patente que ele pensou. Ele pensou num aplicador de remédios vaginal na forma de um consolo, que faria com que a mulher se curasse ao mesmo tempo tendo prazer. Eu falei, não, com certeza esse é o Professor Pardal. E aí a gente botou o nome da via em homenagem a ele. Ele estava aí. E esse é o Sassá, escalador lá do Paraná. Os Três Mosqueteiros, Rodolfo com o mar um pouquinho agitado, saindo ali, dando a partida. E aí a tal prainha que eu falei, né? Isso não é areia, isso é caco de concha, mas dá para montar uma barraca no sossego aí. E esse é um projeto, uma via que não foi terminada, muito difícil. Tem um grampo onde ele está mais ou menos e tudo imóvel para chegar até ali. Bom, a Ilha Rasa de Guaratiba, ela é isolada das outras, tem um farol também abandonado e as escaladas estão nessa falésia, pequena, né? Como vocês estão vendo. Aí uma foto mais de perto dela. Aí o Cabeludo, uma foto tem até no guia também. Eu numa outra. E essa é uma via difícil, uma via interessante, chamada Cabeça Dura. Bem interessante. Mas são essas três. E tudo isso vocês acham nesse guia excelente, né, que eu recomendo a todos, que é o Guia da Zona Sul, feito aí em parceria com a Queca. Os autores são de excelente qualidade, altamente recomendável. Bom, a projeção é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitem o momento. Ninguém? Eu acho que a preocupação máxima de todo mundo é a questão justamente do acesso, entendeu? Muita gente falou muita coisa, eu ouvi dizer que o pessoal estava indo lá, prendendo material, estava multando, estava extremamente proibido, que você não poderia subir na ilha, que você não poderia pisar na ilha, né? Até por conta do lixo, né? O pessoal que foi lá tiraram 2 toneladas, acho que um dia, reuniram mergulhadores, né? Todo mundo lá, chegaram a tirar 2 toneladas de lixo da ilha. Como é que está esse negócio do acesso? Está tranquilo? Bom, vamos lá. Dá pra ir de boa? Vamos por partes. O arquipélago das Cagarras, fora a Ilha Rasa, que é a Ilha do Farol, que é da Marinha, foi transformado numa unidade de conservação federal, que é o monumento natural do arquipélago das Cagarras. Ali, a regra não foi mudada e que seria um descumprimento se alguma coisa diferente disso acontecesse. É o seguinte: você pode ir lá escalar, como pessoas têm ido lá e têm escalado. Sim. Mas você pode bivacar lá, mas para bivacar você tem que pedir previamente autorização no telefone que está no guia, né? Está lá o número do telefone. Você liga, pede autorização, diz que vai escalar, acredito que não haja nenhum problema. A Cagarras você vai e volta, todas as outras ilhas você vai e volta. A Redonda, ela é um pouco mais longe, o desembarque é mais complicado, você tem uma caminhada, você tem um acesso meio complicado para a parede, então é interessante você ir para dormir, mas só cabem 6 pessoas, só cabem 6 redes ali. Eu, na verdade, não consigo dormir em rede, eu dormi no chão, mas enfim,
6 pessoas seria o limite para lá. Se você chegar, ligar para o ICMBio e pedir autorização para passar o pernoite lá com 6 pessoas, acho que não vão te negar, tá? O arquipélago da Tijuca é totalmente liberado, ali é liberado até demais, que às vezes fica uma confusão, e você contrata o barco, como eu te disse, o ideal é você contratar ali embaixo do canal da Barra. Quem quiser, depois eu passo o telefone celular do cara, que é o Dinho, que é o cara, ele é o cara. Para as Cagarras e Redonda, você pode contratar um barco ali no posto 6, com aqueles barqueiros, mas aí eu não sei, o Dinho, ele cobra por pessoa, uma passagem, 50 contos. O barco no posto 6, ele cobra a ida. Então, tem um preço negociado. Então, um certo número de pessoas, 6 pessoas, vai sair razoável. Não faça a menor ideia quanto é que está isso. E muitas pessoas conhecem alguém que tem uma lancha, que tem não sei o quê, tem um traineiro, veleiro. O Bugim tem um amigo que tem um veleiro. Então, é isso. Ou o caiaque. O Quadrado também, ele tem uns barcos. Já aluguei barco no Quadrado da Urca. Agora... E tem o caiaque. O caiaque tem o primeiro problema, é você ter o caiaque, que não é todo mundo que tem, é uma coisa complicada. E para as Cagarras e para a Redonda, é muito puxado. Para a Redonda eu acho inviável. Só para quem é profissional, que nem a Simone. Você vai e volta, mas assim, você não vai escalar. A Cagarra dá para ir escalar, mas é muito desgastante, eu acho. Agora, para Pontudo e para Alfavaca, não, é bem perto. São 2 km, 2 km é rapidinho. Vum, pum. 20 minutos, 20 a 30 minutos, dependendo do mar. 20 a 30 minutos. Então não tem problema. E você puxa o caiaque fácil para a terra. Para a Redonda você já não tem isso, na Cagarra você não tem. É assim, né? Já sai do mar assim. Então, equipamento no caiaque, saco plástico, resolve. o caiaque, ele tem um compartimento, quer dizer, o caiaque fechado, ele tem um compartimentozinho que cabe alguma coisa você leva fora. O caiaque aberto, a gente levava tudo em saco plástico, assim, no meio da perna, né? De barco, você leva, como eu te disse, ou no tambor, num barril, ou numa mochila estanque, tem mochilas estanque, ou em saco plástico. Um simples saco plástico já resolve, cheio de ar. E a época do ano assim vai estar lá? Não tem. Assim, não tem. Você sabe que o mar costuma ficar pior no inverno. Então, o verão, você tem períodos... Pode ser diferente, você pode ter um mar ruim no verão e pode ter um mar bom no inverno, mas, em geral, você tem mais mares tranquilos, isso eu vejo também em Guaratiba, no verão. Então, o verão é uma época mais adequada para isso. E aí pode consultar os sites. Isso, o Indiguru, que diz... o Indiguru, diz tudo. Ondulação. Mas assim, nas Tijucas, você chega lá, o Dinho, o barqueiro, já te diz logo. Tá legal, tá tranquilo, se o cara passa, não passar... Na Cagarras e na Redonda, não. Você precisa pensar um pouco mais, até porque, se você não tiver um amigo que te leve, é um programa mais dispendioso. Vai ser mais caro para tu contratar um barco para te levar, que não é só levar. O cara vai contratar e vai ter que te pegar uma outra hora. O cara vai fazer 2 viagens. É isso que encarece o processo. Quando eu fui, o cara ficou lá esperando. Sim, mas é a opção dele. Para Cagarras e foi bate-volta. Foi de manhã e voltou à tarde, o cara optou por ficar lá. Isso. Ele opta por ficar lá se ele não tiver nada para ganhar dinheiro, para não gastar combustível. A lógica é essa. Você saindo do Quadrado, é Cagarra? Sim. Quanto tempo? Eu não me lembro, não. É um passeiozinho, mas é uns... Aí também depende do barco, né? Cara, faz em média 1 hora, né? De caiaque dá 1 hora. De barco. De barco dá uns 40 minutos. Depende do barco, né? Tem barcos e barcos. No posto 6 para lá, as primeiras ilhas dá 40. Dá uns 40 minutos. Uns 50 minutos até as primeiras ilhas. 40, 50 minutos, você chega.
Não. Mais longe dá mais, né? Mais longe dá uns 30 por garantia. a mais. Tem 40 em uma hora e para outra ilha mais distante, com mais uns 30 aí. 40. E assim, ainda tem muita via para fazer lá. É verdade que algumas coisas necessitariam de grampos. Se você puser um grampo de aço inox, vai ter aquele problema, né? Uma bomba relógio. E se você puser um grampo de aço comum, como por exemplo de vias recentes que foram feitas ali na Pontuda, mas ele oxida muito rápido. A salinidade lá é uma salinidade muito forte, é muito grande. As rochas em si, elas são estáveis, são quebradiças? Varia. Você tem lugares que você tem uma rocha meio esfarelenta e esfarinhenta, sabe como é que é? Meio esquisita. Outros, a rocha é excepcional. Depende muito do lugar. Consegue perceber o padrão? Sim, perto dos topos ela tende a ser mais decomposta, mas embaixo tende a ser melhor. E, por exemplo, é muito comum, a rocha é boa, mas ela está cheia de uma areia que foi jogada pelo vento e por causa da marisia, que é uma baba, ela fica grudada. Então você tem uma areia que é um negócio assim, meio um rolimã, né? Mas se você limpar e escovar aquilo, fica uma rocha ótima. Por exemplo, aquela hidrodinâmica das multidões, aquecimento global, não sei o quê, você parece estar escalando uma escultura. Não parece uma... É muito plástico, é muito bonito, né? Não é canibal, não. Hã? Não é canibal, não. Mas assim, alguns lugares, à esquerda dessas aí, na mesma parede, à esquerda, é bem esfarinhenta, já não é uma rocha tão boa. Você falou também que no verão o mar é mais tranquilo. Em média. Lá o sol é mais potente. Isso. E indo escalar lá, leve mais água do que você levaria em circunstâncias normais. Eu chuto que acho que a salinidade, assim, eu sinto necessidade de mais água do que o normal. Então isso é um fator importante. Mas você sempre tem um cantinho que você tem uma sombra. E claro, entre uma escalada e outra vai dar um mergulho e volta. Também pode fazer isso. Desde que não morra nesse processo. É igual a cagar, né? Você tem que ir disposto a sair branco de cocô mesmo, realmente. Algumas vias mais que outras, né? Algumas vias mais. Mochila, não salva nada. Você vai sair literalmente cagado dos pés à cabeça. Mas as duas vias que sobem reto, a Pedras Flutuantes e a Posto 9, menos. É, aquele platôzinho que você fica... Platô, você chega no platô e elas ainda vão ser titanizadas, né, em algum momento. O Bugim jurou que ia fazer isso, junto com o Leandro Colares, e eu estou aguardando, deve acontecer. Eu agora vou passar para titanizar as da Ilha Alfavaca, é o próximo objetivo. Não pensa em explorar a parede ainda que está faltando, tem potencial? Até eu não conseguir mais andar, eu vou lá. Mas você não tenha dúvida, assim, com calma, não preciso, não tem pressa. Mas vou lá, faço mais uma via, faço mais duas, com certeza, vou lá ainda muitas vezes. É que eu tenho esse processo aí, desse trabalho que é chato, de trocar os grampos, dá um trabalho desgraçado. E é difícil encontrar voluntário. Todo mundo fala, porra, bacana e tal. Eu vou, não sei o quê. Na hora de ir, ninguém... É que nem barata, você acende a luz, some todo mundo. Eu fui. Muito bem. Quantas vezes? Só em Guaratiba eu fui umas 40. Nossa. Enfim. Que mais? Hã? Mas você é muito novinho. Tem muita, se sentisse mais assim, escorregadia, está muito próximo ao mar, assim, o vento, você sente a rocha escorregadia? Não, é a mesma coisa que Guaratiba. Por exemplo, no inverno, você tende a ter a rocha mais babada e, consequentemente, escorregadia. No verão, não. Aí não. Aí é tranquilo. O verão é realmente melhor para ir lá, né? Sol também lá, né? Em casa, paciência, mas o sol, se não quiser o sol, vai para a Noruega, vai para, né? Sol faz parte. Né, Dailton? Mais algum ou terminamos?
terminamos. Tudo bem. Então valeu. Valeu, valeu. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.